Bom, eu gostaria de tentar iniciar um pouco antes já o painel. Queria agradecer mais uma vez a presença do ministro, a presença do Paulo. Obrigado pela presença e pelas palavras. E já checar e iniciar, talvez com um pouquinho de antecedência, 7 minutos antes, o nosso painel inicial, nosso painel que fala, que deve abordar o uso de tecnologia contra fraude em contratações vinculadas à pandemia da Covid-19. Tá? E para começar o nosso papo, eu tenho a honra de convidar o Carlos Santiso. Ele é diretor de inovação digital do CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, e também considerado um dos 100 profissionais de GovTech mais importantes, segundo a Political. Carlos, penso que você esteja online. Se sim, por favor. Sí, buenos días a todos. Aquí Carlos Santiso desde Bogotá. ¿Me escuchan? Carlos, desde Bogotá, estão me escutando? Muito obrigado e bom dia a todos. Outra vez, muito obrigado pelo convite a esse Banco de Desenvolvimento da América Latina aqui, nesse painel, que vai ser um painel de luxo nessa manhã, metade espanhol e metade em português. Então, vamos poder conversar nesses dois idiomas com alguns especialistas, e o tema da abertura dessa sessão é muito importante, tem a ver com o uso da tecnologia e dos dados podem ser um aliado na luta contra a fraude e também os mal gastos com respeito à pandemia da Covid. Eu acho que vocês e todo mundo no Brasil, também em outros países da América Latina, e não só da América Latina, mas do mundo todo, estão atentos aos escândalos de corrupção, de fraude, de mal gastos que houve na emergência, em particular as compras de medicamentos, as compras de equipamentos sanitários para responder e atender a essa crise sanitária. Ou seja, que esse é um assunto que está bem em alta, porque o que é importante aqui é o que isso pode ter em acabar com a confiança das pessoas no Estado em proteger as pessoas. Nessa sessão vamos falar desses riscos de corrupção, esses riscos de fraude, mas também risco de mau gasto, que nas compras públicas, visto nas compras públicas de emergência. Porém, também vamos ter uma visão um pouco positiva e otimista e ver como, desde as agências de controle de compras da região, também estão em andamento formas de mitigar os riscos, e nós temos todo esse tesouro de dados que, se não utilizarmos, pode não ser útil nesse debate, e assim ter realmente, ver um pouco qual tem sido algumas dessas inovações que têm alavancado dados, novas tecnologias que têm alavancado a inteligência de dados para prevenir, detectar e mitigar riscos. E vamos ver de forma particular, mas ter uma visão mais regional, inclusive internacional, desses avanços nas agências, em particular, de controle interno, ou auditoria interna ou compras públicas. Creio que também é um assunto que devemos refletir como alavancar esses mecanismos para o futuro, para frente, particularmente em integrar esses mecanismos de integridade em ativação da economia. É importante ter uma visão prospectiva para alavancar essas novas ferramentas de controle para poder mitigar os riscos, mas que tudo quando sabemos que o programa de ativação econômica vai alavancar gastos sociais, de transferências sociais e também de investimentos em infraestruturas que vão usar o sistema de contratação pública. Temos um desafio pela frente de
de como ajudar na reconstrução, mitigando esses riscos. E logo um tema central desse painel e desse seminário, que realmente é um seminário que muitas pessoas fora do Brasil também estão atentas a cada ano. Nesse ano, virtualmente, muitas pessoas de outros países também vão poder escutar, e logo do Brasil, ou além do Brasil, mas o tema central aí são os dados. A pandemia nos trouxe uma nova luz sobre o debate. Como se gera, quem usa, como se governa e quem é responsável desses dados. E também protegê-los de ataques cibernéticos. Temos visto nessa pandemia, dessa forma, a chance de ter ferramentas digitais que nos permitam manejar e um pouco seguir com muitas de nossas atividades em linha, mas imaginem se isso se combina com um ataque cibernético, como aconteceu na Estônia. Ou seja, que temos aí um assunto em torno dos dados que devemos observá-lo de forma holística, inclusive observar o centro de controles, porque eles não geram, o possuem. É um debate de muitos países do mundo sobre o balanço do valor público dos dados e a privacidade pessoal dos dados. Tem alguns novos balanços que devem ser feitos. E também a experiência do Brasil e outros países da região, como utilizar mecanismos de transparência ativa e de dados abertos para que essa informação possa ser pública, porque não existe melhor desinfetante do que a luz do sol, verdade? Então, vemos muitos dos programas de emergência e de reconstrução, incluindo mecanismos de integridade, incluir vamos dizer, cláusulas de integridade, de transparência para abrir os dados vinculados às compras, vinculados à pandemia, mas também às compras públicas. Um país como o Paraguai tornou claro esses requerimentos no programa de reconstrução. Isso me lembra um pouco o que disse Kristalina Georgieva, que é gerente-geral do Fundo Monetário Internacional. Durante uma pandemia, uma crise, gastem o que puderem, mas guardem recibos. Ou seja, que aí tem uma questão da informação que deve ser guardada na emergência, que seria uma emergência onde precisa de agilidade, mas não deve ser nada ofuscado. Os agentes de controle tem um serviço post, ou seja, logo depois dos gastos, analisando as informações disponíveis e garantir que sejam geradas hoje para serem disponibilizadas amanhã. Essas palavras que eu queria colocar em contexto nesse painel. É um painel de luxo, tem especialistas tanto do Brasil como de fora da região que vão falar desses temas. E no painel vamos ter a Camilo, que é o executivo principal do Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF. Aqui também está conosco conectados. Eu não sei se ele já está em tela. Eu não vejo aqui na minha tela, mas eu me vejo na tela e vejo outros, mas a ele... Camilo está? Também está nos acompanhando Wesley, que não necessita nem de introdução nesse contexto, porque é o secretário de Gestão de Informação para o Controle Externo do TCU. E aí também nos acompanha nesse painel, desde o Brasil, Patrícia Andrade vai nos acompanhar, é auditora federal de Finanças e Controle da CGU, e também vai nos falar de algumas das ferramentas que estão em andamento no CGU. E também temos o privilégio de ter Helena Fonseca, que é especialista em gestão pública da OEA, que está nos acompanhando desde Washington, e é secretária técnica da Rede Interamericana de Compras Governamentais, que, vamos dizer, é o lugar, é a rede na qual as agências de contas públicas também estão reunidas. E acho que esse diálogo entre agentes de controles internos e externos de compras públicas é chave para esse debate. Logo, vamos iniciar esse painel com uma pergunta a Camilo, se Camilo estiver aí. Levante a mão para que eu tenha certeza que está aí, eu não te vejo. Camilo.
As compras de emergência estão praticamente vulneráveis a esse risco de corrupção que eu falei no princípio, de corrupção, de fraude ou irregularidades, inclusive o risco de mau gasto. Em tua perspectiva, você já fez muito trabalho nesse assunto, quais são os pontos de vulnerabilidade principais das compras de emergência que você percebeu na região? E como foram algumas das inovações mais promissoras que você notou que surgiram para mitigar esses riscos? Camilo? Camilo? Un momentito. Creo que hay un problema de conexión. Camilo se suma a nosotros desde temos Colômbia. um problema de conexão. O Camilo está conosco desde a Colômbia, então vamos passar essa pergunta, vamos deixar essa pergunta enquanto o Camilo se conecta. Então, eu vou passar a você para que nos conte um pouco a experiência do Brasil. É interessante ver de fora a experiência do Brasil, porque vocês, particularmente do TCU, têm investido muito em soluções digitais para evitar a fraude, particularmente em relação à inteligência de dados e inteligência artificial. E chamo a atenção que todas essas ferramentas vêm em nomes de mulheres. Mônica, Ágata, Karina, é muito interessante saber por que são nomes de mulheres e, mais do que isso, também pensar que desde um órgão de controle, como essas ferramentas de inteligência artificial no manejo de dados, na gestão de dados têm sido feitas, têm sido geradas e também se vocês podem contar essa experiência que parece ser muito valiosa. Nem todas têm nome de mulheres, são acrônimos, são siglas que desenvolvemos. É o resultado de um investimento de algum tempo no TCU relacionado ao desenvolvimento dessas ferramentas e da obtenção de informações. Eu queria focar essa questão da evolução dessas ferramentas nessa curta história de 7 meses, até para a gente conseguir ser didático. Logo quando a pandemia começou, nós tínhamos que responder no TCU 3 problemas principais, 3 problemas fundamentais, na verdade 3 grandes questões. Quando a pandemia começou, era necessário saber o que estava acontecendo, que compras estavam ocorrendo, quando elas estavam ocorrendo, quais eram os gastos relacionados à pandemia. Então, logo no início da pandemia, o problema estava em saber o que estava acontecendo. E, para isso, a gente usou um conjunto de aplicações e desenvolveu adaptações a algumas já existentes, e uma delas é o Karina, que nada mais é do que um crawler inteligente sobre os dados do Diário Oficial da União. No momento em que a gente tentou verificar que tipo de compras estavam sendo feitas com dispensas e com inexigibilidades, de maneira a entender o que estava acontecendo e o que estava sendo comprado. Então, a primeira coisa no início da pandemia é saber o que estava acontecendo. Que compras são essas? Sobre o que são? O segundo problema que precisou ser resolvido, então logo a gente tenha vencido o primeiro, é como essas compras estavam acontecendo. Com quem essas compras estavam acontecendo. E daí o tribunal também usou de um conjunto de tecnologias que já existia no âmbito do TCU e de informações também, e construiu matriz de riscos. Uma delas é a nossa matriz Covid-19, que nos dava um panorama sobre que empresas estavam sendo contratadas no âmbito da pandemia para os objetos da pandemia. Por exemplo, havia empresas que foram criadas somente a partir de fevereiro de 2020, ou seja, a partir da pandemia, sendo contratadas, e isso indicava um risco importante para a gente, o uso de analytics de novo. E o terceiro problema sobre o qual a gente foca a nossa atenção principal nesse momento é agir de maneira tempestiva e assertiva com as compras que nós decidimos olhar. E aí entram alguns outros softwares, como o Alice, que o ministro Wagner mencionou, esse resultado muito importante de um trabalho conjunto entre TCU e CGU.
E o Ágata, que é um gerador automático de textos, e detalhes sobre o Ágata vão ser apresentados na quarta-feira à tarde. Então, com essas duas ferramentas foi possível, por exemplo, identificar em cada contratação, primeiro, se elas realmente tratavam dos temas de interesse relacionados à Covid, que no primeiro momento eram testes, eram aquisições de máscaras, eram aquisições de ventiladores. Construímos, portanto, regras automáticas para checar a Covid-19, e isso também é um ponto importante para a gente, porque essa ferramenta, o Ágata, que vai ser mostrada neste seminário, permite com que o próprio auditor não especialista em tecnologia construa a sua própria regra. Nesse exato momento, por exemplo, estamos tendo uma capacitação para a construção de regras sobre editais de obras. Então, Carlos, para ser bastante franco, nesses 7 meses, o que a gente pôde ver é que, graças à nossa prontidão em fazer adaptações às nossas tecnologias e construir tecnologias novas, foi possível atuar sobre as compras de Covid e foi possível identificar compras de risco e atuar em aquelas com indício de irregularidade ou fraude. Nós tivemos, então, três grandes aprendizados nessas ferramentas. Primeiro, nós conseguimos adaptar as regras que antes já existiam para a realidade da pandemia. Isso é absolutamente fundamental e isso foi feito com uma velocidade muito alta, especialmente no Alice e no Ágata. Segundo, nós tínhamos já as informações disponíveis e as tecnologias corretas para serem aplicadas nesses problemas. E terceiro e mais importante disso, e aqui eu quero celebrar e agradecer de maneira explícita a nossa unidade de fiscalização e logística, na pessoa da Tânia, que teve o trabalho de ajustar os processos de trabalho dos auditores às ferramentas e à realidade. Esse ajuste do processo de trabalho dá conforto ao auditor, dá conforto ao profissional que vai usar a informação dessas ferramentas e faz com que ele avance no processo de análise. Como resultados para essa primeira fala, e eu já finalizo nos meus primeiros 5 minutos, nós temos autuados no TCU já 33 processos de fiscalização em contratos, cuja soma dos valores é de aproximadamente 280 milhões, e isso tudo feito com a ajuda dessas tecnologias que eu acabei de citar e de várias outras. Mas o mais importante é aquela atuação tempestiva que não se transforma em processo, aquela atuação que o auditor sabe que o indício de irregularidade existe, entra em contato com o gestor mesmo antes do gasto e permite com que a atuação seja tempestiva e que esse gasto não seja feito e que não haja processo para isso. Tá, Carlos? Seria isso como primeira resposta. Muito obrigado. Sí, no, muy bien, es impresionante, o sea, Bom, é impressionante, ainda que você não nos respondeu porque todas têm nomes de mulheres, eu acho que é porque elas são mais inteligentes e mais cuidadosas, mas Patrícia Andrade vai nos dar um pouco mais de elementos dessa perspectiva, mas também da perspectiva do controle interno, que me parece ser uma perspectiva muito, diríamos, efetiva, porque sabemos que na região, em muitos países, o controle interno é um desafio e realmente é o first line of defense em termos de bom gasto público. E a CGU é uma referência nessas questões de gestão do gasto público. E durante a pandemia, a Patrícia, com a CGU, investiu muito em rastrear os contratos emergenciais vinculados à compra de produtos relacionados à emergência em saúde pública. E você poderia, Patrícia, falar um pouco mais sobre o TAIC, que é baseado na mineração de dados utilizado para mitigar os riscos de corrupção e fraude em Minas Gerais, que seria interessante que você possa nos explicar um pouco mais de detalhes, como essa ferramenta funciona. Eu também gostaria de saber um pouco como vocês lidam com a acessibilidade dos dados que vocês manejam e como vocês protegem esses dados. Patrícia, eu te passo a palavra. Carlos, Wesley e todo mundo que está assistindo aí. É um prazer estar aqui novamente, né, no seminário. E a solução que a gente adotou, na verdade, é muito similar ao que o Wesley descreveu, porque eu acho que a preocupação tanto do controle interno quanto do controle externo é
identificar, evitar o mau uso do dinheiro público, e isso tem que ser, se for feito tempestivamente, é muito melhor você prevenir e evitar o gasto do que tentar recuperar esse valor depois, né? E a realidade que a gente tem aqui em Minas Gerais, é que eu estou na regional de Minas no momento. Minas tem 853 municípios e recebeu mais de 2,5 bilhões de ajuda do governo federal, os municípios e o estado, para contratações ligadas ao Covid. E essas informações estão espalhadas no Diário Oficial da União, Diário dos Municípios, Diário dos Estados, e, além disso, tem vários portais das transparências. E, assim, no primeiro momento, o que a gente precisou fazer é extrair a informação, porque sem informação a gente não faz nada também, né? E aí você tem uma quantidade enorme de informações, um número reduzido de analistas e auditores para poder verificar essas contratações e tendo que se preocupar com a tempestividade. E fora as variações de preço e tudo isso, né? E aí a gente tentou focar nos tecnologias, e algumas delas, a principal que a gente está usando aqui, o framework, que é o DIC, que é uma ferramenta que eu já vinha desenvolvendo a pedido do superintendente da CGU da regional, o Breno, em parceria com a FMG, meu orientador do doutorado, Wagner Meira. E essa é uma ferramenta de detecção de fraude com licitações. A gente adaptou algumas coisas para poder avaliar as compras do Covid, né? A maior parte delas são dispensas, então envolve umas outras variáveis. E o que a gente fez foi pegar todos esses dados que foram colhidos, uma equipe que alguns, através de crawlers, tem um colega da CGU também que desenvolveu um crawler em cima do Diário Oficial da União, mas no estado tem várias contratações que não estavam no Diário Oficial, então tinha uma equipe também buscando essas informações. E aí, no segundo momento, né, como o ministro Wagner falou, a gente tinha muita informação, muito dado, e precisava extrair uma informação útil desses dados, né? Tinha uma equipe de análise preliminar, da qual eu fazia parte, que a ideia era filtrar as principais contratações, as que poderiam apontar maior risco. E a ferramenta fez isso utilizando os dados de entrada, outras bases de dados disponíveis na casa, como receita, RAIS, punições, que a gente fez essa avaliação baseada em alguns indicadores de risco. Um deles é o risco da empresa, para avaliar se, assim, como que foi essa empresa, ela já tem algum histórico de punição, dados como que o Wesley citou também, que as empresas que foram abertas depois da pandemia, focadas na pandemia, empresas com um porte que, ou empresas de fachada, ou empresas às vezes que não têm um porte com capacidade de honrar um contrato, vão fechar um contrato muito volumoso através de uma dispensa de licitação e depois não vão conseguir honrar esse contrato e vão gerar prejuízo para a administração, né? O segundo indicador de risco foi baseado em sócios, porque às vezes não só o histórico da empresa, mas como que é o perfil daquele sócio também pode indicar um risco. Outro indicador foi o comportamento dessas empresas, as que não existiam, acho que já existiam antes, né? Como é que era o comportamento dela, o histórico dela em licitações anteriores, se já teve algum indicativo de fraude, se já teve algum problema com essas empresas antes, isso também compõe o risco. O risco da própria contratação em si, dos valores, dos preços, essa parte até foi feita por um colega da Diretoria de Auditoria de Saúde, e ele fez um trabalho super interessante analisando os preços, qual que era a variação daqueles preços ali, se estavam acima da média ou não, se deveriam ter uma atenção, e a própria materialidade, né? E aí, baseado nisso, a gente reduziu o escopo de contratações de todos os dados que a gente recebeu para 5% dessas contratações foram apontadas com alto risco, balanceando todos esses fatores. Porque, às vezes, a contratação tem um risco grande, a empresa pode ter um risco maior, mas é uma contratação muito pequena. Às vezes, uma contratação de R$4.000 vai ter um prejuízo de, às vezes, R$500. Tudo bem, é um prejuízo, mas é uma hora cara para você colocar pessoas fiscalizando aquela ali, sendo que você tem contratações de milhões com desvios muito mais altos. Então, a ideia era balancear todos esses fatores. E aí, esses 5% vão para uma equipe, que aí é o pessoal que vai realmente investigar profundamente cada uma dessas contratações e ver até que ponto, né, o que está envolvendo aquilo ali, se é uma fraude, se é só uma falta de conhecimento, porque tem o lado dos gestores, que às vezes é uma situação nova para todo mundo, né? Então, às vezes até a dificuldade de contratar, como contratar, o que fazer, eles vão aprofundar e entender realmente o que está acontecendo. Se é o risco, se é só um mau uso do dinheiro público e tudo.
E aí a gente teve vários resultados, né, que realmente se confirmaram. E, claro, a gente teve falsos positivos também. Teve um caso até interessante que teve uma empresa que caiu em alguns indicadores de sócio, de risco de sócio, e só que ela caiu com uma variação de preço muito grande. Ela estava oferecendo um produto metade do preço médio que os outros concorrentes estavam oferecendo. E aí, assim, deu um alerta grande. Mas nessa investigação mais aprofundada, os analistas descobriram que, na verdade, era uma startup, que eles tinham uma tecnologia inovadora e eles conseguiam realmente produzir, né, esse produto com um preço muito abaixo. Assim, tem que ter um cuidado depois. A ferramenta em si, o framework, não resolve, ele não vai definir o que é certo e o que é errado, mas ele vai usar tecnologias para poder filtrar esse dado e para priorizar o que realmente, onde realmente deve ser, né, focado isso daí. E agora, isso a princípio tinha sido usado só em Minas Gerais, a gente estava testando aqui, e agora a gente está expandindo para inserir os dados de outros estados. A gente está contando com o apoio da Diretoria de Auditoria de Saúde, do ADP e da Diretoria de Tecnologias da Informação, para poder que essa ferramenta possa, né, contribuir como ela tem contribuído aqui. E uma das coisas que foi primordial também nessa evolução foi o apoio dos auditores, tá ligado com a área fim, né? Até uma coisa que o Wagner até mencionou, porque a ciência de dados, no começo, ela vinha com uma certa desconfiança, as pessoas não confiavam muito, tinha um certo ficavam ali um pouco desconfiadas, né? E à medida que isso foi evoluindo, que o papel da ciência de dados foi crescendo, e nesse caso especificamente, a gente contou muito o apoio dessa interação das tecnologias com os auditores que entendem muito do negócio, foi fundamental essa evolução e esse feedback aí. Acho que é isso. Já passei do meu tempo aí, deixava eu ficar falando aqui muito tempo. Es que es apasionante, ¿no, Patricia? Apasionante también lo que están haciendo. Muy interesante y también un tema que igual se podría retomar en este seminario. É muito interessante também poder retomar nesse seminário. Você mencionou que vocês, através das agências de controle, também trabalham com startups. Startups que têm, diríamos, uma maior capacidade técnica de análise de dados e ferramentas de análise de dados com as quais vocês podem trabalhar. E me interessa como trabalhamos com temas tão especializados como o modelo de in-source, desde dentro, como vocês têm criado unidades de análises ou com startups privadas. Essas associações, essas parcerias público-privadas são muito interessantes. E também conosco, finalmente, está Camilo, desde a Colômbia, que também nós estivemos falando de ferramentas que eles desenvolveram desde entidades de controle para desvelar um pouco mais as compras emergenciais. Camilo, se você puder nos contar um pouco, diríamos uma visão mais internacional na sua experiência e também com os estudos que foram feitos recentemente, quais são alguns dos pontos de vulnerabilidade nos processos de compras emergenciais que você vê e quais têm sido as inovações, diríamos, os mecanismos através dos quais podem ser fortalecidos nos mecanismos de integridade e nos pontos de vulnerabilidade. Camilo? Olá, vocês me escutam? Sim, obrigado. Obrigado, Carlos. A primeira vulnerabilidade tem a ver com o tema de que, devido à emergência, é preciso que o Estado nos proveja as ferramentas para ter respostas rápidas. Então, as licitações públicas são sacrificadas pela questão do tempo, porque envolve vidas, necessitam respiradores de forma imediata. Então, o Estado precisa necessariamente recorrer a mecanismos diretos de contratação.
E nessa dinâmica, diríamos, de buscar a contratação direta, há uma primeira vulnerabilidade que não necessariamente busque a seleção e haja estudos de mercado suficientemente avaliados para verificar se estão sendo adquiridos com preços justos para o Estado. Obviamente, pela velocidade do processo, não sabemos se há alguma questão de controle de qualidade, que em outros casos, como em licitações, pode ser feito com maior precisão. Então, diríamos, o primeiro é o risco, que pela urgência é preciso sacrificar algo de transparência, sacrificar algo de preparação dos processos licitatórios, e isso já por si só gera vulnerabilidade e os funcionários públicos adquirem discricionariedade, e dessa discricionariedade é possível ocorrer compras indevidas de pessoas que estão interessadas na contratação. Outra grande vulnerabilidade tem a ver com a colisão, porque é possível que entre os poucos proponentes ou provedores que estão dispostos a apresentar de forma rápida os bens e serviços que eles oferecem, eles podem oferecer com preços muito altos para o Estado, e o Estado não vai ter muita opção senão pagar. E aí também há um risco, diríamos, de corrupção, inclusive de preços diferenciais. É possível que um mesmo provedor veja um respirador a um país por X, diríamos cifras aleatórias, $1.500, e a outro país da América Latina, o mesmo respirador, sob as mesmas condições de entrega, terminar vender por $15.000. Então, este é outro dos grandes problemas, diríamos, em matéria de integridade, que são os que eu vejo como os mais graves. Óbvio que a padronização em termos de qualidade, os problemas relacionados à provisão, a não aplicação de cláusulas de incumprimento, que seriam os riscos principais que eu vejo na América Latina para isso. Então, eu acho que estão associados a esses dois temas, o risco e como a tecnologia estaria nos ajudando, que experiências nós podemos encontrar relacionado a esse tema. Para poder identificar ou mitigar os riscos, diríamos, as experiências que têm, por exemplo, os Estados Unidos em matéria de mecanismos ou dispositivos de notificação rápida aos proponentes interessados, como para gerar pluralidade. Explico melhor. É uma ferramenta ou um aplicativo no qual quem propõe esteja interessado em prover algum bem ou serviço, imediatamente os sistemas de compra pública se abre ou se anuncia um processo de contratação e a notificação chega a todos os inscritos. E isso permite que imediatamente haja um maior nível de pluralidade e que também possa, em alguma forma, ocorrer uma concorrência e conseguir preços um pouco mais baixos. Essas seriam algumas das inovações que nós conhecemos, e outra é o desenvolvimento através da aliança, através de um padrão de compras públicas com uma estrutura, diríamos, de dados, que cada vez que são registradas novas contratações, independente do mecanismo de seleção dos contratados, essa contratação tenha uma obrigatoriedade, um padrão de registro no momento que se abre a necessidade da entidade compradora ou as entidades compradoras, e todo o processo no momento da assinatura do contrato, há tempo de fazer uma análise. Isso permite que a sociedade civil, a academia, tenham um mecanismo rápido de consulta, inclusive de comparação dos mecanismos de provimento
de quem está verificando os preços e as condições para ter um mínimo de controle. E se os oficiais públicos conhecem que essas decisões estão sendo visíveis, obviamente há menos incentivo para a toma de decisões discricionárias, porque sabem que há, diríamos, certo controle e que estão transparentes e estão suscetíveis a serem confrontados em termos de transparência e na divulgação de informação. Um exemplo muito interessante também é o de Dossoro na Ucrânia, no qual o sistema de Dossoro é criado desde a sociedade civil com o Estado de maneira conjunta para a compra de produtos médicos durante a emergência. Então, as diferenças são facilmente identificáveis, o preço, o provimento de equipamentos médicos são identificáveis e os mecanismos de Dossoro que foram identificados para alerta precoce, devido a certos dados que a máquina já aprendeu a identificar como alertas, e quer sejam pelas datas ou pelas brechas que se abrem no momento da firma do contrato, ou o proponente que está envolvido, gera alguns alertas que permitem aos órgãos de controle olharem em um prazo muito curto as anomalias que poderiam ser apresentadas nesse caso. E outros também casos, o ALICE, também o analista de licitações, que através da mineração de textos com a inteligência artificial aplicada à leitura do texto é capaz de identificar prováveis anomalias nos contratos e filtrar de forma muito eficiente e custo-efetiva que tipo de contrato e que tipo de transações públicas deveriam ser. A controladoria da União deveria estar atenta de forma preventiva. Por agora, eu mencionaria esses casos. Sí, no, es apasionante, ¿no? También. É apaixonante também, e isso nos mostra que muitas dessas soluções e ferramentas dependem finalmente da qualidade dos dados que têm ou aos quais eles têm acesso. Entonces ahí creo que es un tema que se podría volver a retomar sobre cómo no solo nos aseguramos de la calidad de los datos que utilizamos como agencias de control, pero también cómo mejoramos esos datos. Y Elena Fonseca desde la OEA también han trabajado mucho estos temas desde el RIC, la red de compras públicas o de compras gubernamentales de Iberoamérica, donde ahí creo que hay también temas estructurales más allá de las compras de emergencia, pero que afectan las compras de emergencia. Es cómo las agencias de compra van fortaleciendo los mecanismos de transparencia en integridad en la cadena de la compra pública, usando inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Se habla mucho de blockchain, que resolvería todo el problema ahí, pero también de datos abiertos y estándares de datos abiertos en compras públicas, más allá de las compras de emergencia. Entonces, Elena, ¿nos puedes un poco compartir cuáles son un poco los debates que se dan en la red y cuáles son los avances que se están dando en las agencias de compras públicas de la región sobre estas temáticas, en particular vinculado a las compras de emergencia contra el COVID? Claro Elena, que sí, Carlos. Claro que sí, Carlos. Buenos días a todos. Es un gusto primero compartir este panel con todos ustedes y saludar también a quienes nos escuchan hoy día a través de este seminario. Escutam através desse seminário. Um agradecimento por compartilhar esse programa regional nesse assunto. Começamos com o fato de que temos um estado com maior incidência de contratação pública. No entanto, como em todo o processo, existe a necessidade de redefinir as lógicas de ação e aprender novas habilidades para análise, para observação, abertura e outras capacidades chaves
que trazem soluções para criar um valor público. Certamente isso implica não só a mudança das esferas normativas, tecnológicas, mas nas demais dinâmicas da contratação para áreas estratégicas para bens à saúde, educação, acesso à informação, entre muitos outros, e um canal efetivo para a reconstrução do tecido social e empresarial dos países. Sobretudo no momento de vulnerabilidade, como nos mostra hoje em dia essa pandemia, ainda que não tem sido e nem tampouco será uma tarefa fácil na região de Latinoamérica e o Caribe está avançando. As práticas, as oficinas nacionais, os escritórios nacionais de contratação pública impulsionaram estratégias para garantir esses sistemas eletrônicos. Dos 32 países da rede, 43% contam com plataformas transicionais e módulos para 75% contam com portais de atos abertos, com observatórios de compras públicas e de bandeira vermelha que lhes tem permitido a identificação de comportamentos atípicos e de desenvolvimento de indicadores que indicam anomalias. Existem outras agências nacionais que já fazem uso de tecnologias, no caso do Brasil, com painel para investigação de preços, o blockchain e observatórios também. Colômbia faz uso de Jotas, Equador também o uso de verificação para identificar riscos, identificá-los. No caso do Paraguai, tem um algoritmo de inteligência artificial e Peru, blockchain para pagamentos em provedores. Agora, no marco da pandemia, tem sido um importante acelerador para o melhoramento dos sistemas eletrônicos de compras públicas, mediante o desenvolvimento de outras ferramentas em tecnologias que permitem uma melhor transparência e eficiência nos processos e mecanismos de aquisição, monitoramento e controle cidadão, a questão de sobrepreços, a coordenação para ter uma melhor respostas integradas com o cidadão, bem como outras ações que geram mecanismos para prevenir potenciais riscos. Dentro dos exemplos que posso ressaltar das agências nacionais da região que têm desenvolvido ferramentas no marco da emergência, no caso do Chile, que, graças ao trabalho conjunto entre a compras e a contraloria, no mercado público também, na Colômbia, um controle cidadão e implementação de um instrumento de demanda durante o período da pandemia. No Equador também se desenvolveu um sistema unificado de compra de medicamentos e bens estratégicos para o setor de saúde. A Guatemala também desenvolveu uma tabela para as compras publicadas, e Honduras um observatório de preços para insumos emergenciais na emergência. Isso para contratação com melhor qualidade. No Paraguai se incorporou em seu sistema de informação e estatística tabelas com dados exclusivos das compras de emergência. E Covid-19 com uma etiqueta para filtrar problemas. No caso do Peru, tem uma ferramenta online que trata do controle público dos gastos para emergência, e também no Caribe foram criadas sinergias com o setor privado para a criação de um portal que informa, mapeia e dá informações sobre logística e pago das aquisições no marco da pandemia. Não existe uma única e melhor prática, mas os países que contam com mecanismos e usos de tecnologias estão em uma melhor posição diante da emergência. Ainda
com os avanços antes e durante das pandemias, muitos países enfrentam desafios pela falta de técnicas anticorrupção, para padrões antifraudes, desenvolvimento de ambientes ou ferramentas para identificar atos que não estão padronizados, ou seja, ferramentas que fortaleçam novas capacidades dos compradores públicos para trazer melhores respostas para a identificação de fraudes, assim como a existência de sistemas prévios que têm como consequência a heterogeneidade dos eventos, criando dificuldades para a tomada de decisões. Esses desafios definitivamente é necessário ir mais além ainda na transparência e eficiência. Temos que trabalhar em novos mecanismos que integrem as compras com avanços tecnológicos que permitam a identificação, análise e o controle de supervisão de risco em cada etapa da compra pública e mitigue riscos desde o planejamento até a execução do contrato. Bom, é fascinante o que vocês fazem com a OEA, com ponto de referência, e realmente o trabalho que vocês fazem é muito importante, mas também tem as suas limitações, como você mencionou, e, diríamos, também precisa de aliança de cooperação entre as entidades de controle e os entes governamentais. Uma agência sozinha, é difícil ter a capacidade ou, inclusive, os dados para esse tipo de solução. E eu gostaria de retornar a um ponto que o Camilo mencionou, os mecanismos de alerta precoce. Porque pero realmente esto requiere soluciones que sean, digamos, que varias entidades públicas cooperen en brindar una solución de analítica, y lo vemos en particular en las herramientas de cruce de datos, de base de datos y de analítica. De cruzamento de dados e análise para a prevenção da corrupção. Camilo, você conhece bem a experiência da Colômbia, também a Helena mencionou, mas também, além das agências de compra, vocês têm as entidades anticorrupção e as comissões anticorrupção, que cada vez mais têm tido excelentes coordenadores dos mecanismos de inteligência. Igualmente, Camilo, você poderia nos compartilhar a experiência da Colômbia nesse sentido? Claro, olha, uma das experiências mais recentes e inovadoras na plataforma Oceano da Controladoria Geral da República permite tomar a informação do sistema eletrônico de contratação pública que lo administra a agência de compra pública acá, Colombia Compra Eficiente. Toma esa información que tiene que ver obviamente con los contratos desde el momento en que se planean hasta el momento en que se liquidan y cruza esa información con otras bases de datos que también están semiabiertas y que yo creo que para la Contraloría están todavía más abiertas, que son el Registro Único Empresarial y Social, que tiene que ver con el registro formal de las empresas que ejercen cualquier actividad económica en Colombia, ¿no? Y eso les ha permitido, digamos, a partir de ese cruce, identificar lo que ellos denominan mallas o redes de contratación, ¿no? Y a partir, digamos, de esas redes han identificado, digamos, algunas anomalías en materia de compra pública. Entonces, por ejemplo, el Contralor ha sido muy persistente, digamos, en denunciar anomalías como empresas que se dedican a cuidar y a producir huevos, ¿no? De gallinas ponedoras, pero que en otra entidad territorial esa misma empresa termina siendo vías terciarias, ¿no? Vías terciarias. Infraestructura, que no tiene nada que ver con su objeto social. En otras ha detectado también uniones temporales en donde los socios en algunas, los socios o los miembros, perdón, de la unión, porque no son socios, son miembros, digamos, de la unión temporal o de los consorcios que se asocian, digamos, que se associam para contratar com o Estado, eles terminam desenvolvendo atividades que têm a ver com o provimento de alguns insumos médicos e terminam por entregar a alimentação escolar, e eles podem, de uma forma muito mais rápida, identificar onde pode fazer
com a controladoria, diríamos ter o poder de dar faculdades para introduzir na administração dos recursos do Estado em diferentes entidades nacionais e o que se chama de poder preferencial, ele pode filtrar as transações que precisam ser olhadas mais na lupa e aquelas que não precisam de um controle fiscal. E então vêm os auditores e começam a olhar por materialidade, e olham como se desenvolveu, o que aconteceu, mas ele já sabe pelos alertas precoces quais eles precisam olhar através das redes de contratação com mais de $20 mil, que seria o equivalente a poucas pessoas que terminam controlando diferentes objetos de contratação ao longo do Estado e com pouca idoneidade. Então, isso também nos gera alguns alertas. Eu acho que também há lições importantes relacionadas ao que você dizia sobre esses mecanismos que também se tratam para que o controle da corrupção seja colaborativo. Os dados abertos trazem uma mensagem de que é preciso haver uma colaboração da informação e coordenação da informação. Este é um passo que nós damos na Colômbia e na América Latina. Eu acho que ainda falta, porque há certo ciúme institucional frente à jurisdição de algumas entidades de controle e entidades judiciais sobre o objeto a ser investigado. Então, de repente, há algumas barreiras que a própria lei coloca para que nós possamos ter um trabalho um pouco mais colaborativo. Sem dúvida, é preciso ter um investimento maior em cômputo de dados, porque é preciso limpar a informação para que possa gerar esses alertas precoces, e esse é o principal avanço dessa experiência. E também algumas promessas, porque com a análise de dados é possível um controle, uma concorrência nas compras, porque a celeridade com a qual têm sido evidenciados escândalos de corrupção, sem dúvida, essa tem sido uma ferramenta importante, como vimos nos Estados Unidos. Mas eu gostaria também de voltar um pouco ao que a Patrícia mencionava e que estávamos falando com Patrícia Andrade, da CGU, sobre o tema de que tudo isso requer um modelo, ou seja, um recurso humano especializado, um talento humano especializado que precisa alavancar, e esse é um desafio dos setores públicos em geral e da região em particular, poder mobilizar esses recursos humanos. Então, Patrícia, você pode falar um pouco de como, desde a CGU, vocês têm estruturado as equipes atrás das análises de dados e o desenvolvimento das habilidades nessa área? Qual é um pouco a visão de futuro que vocês têm para o uso da tecnologia com suas equipes internas? Porque eu acho que vocês estão apostando em um modelo in-source, ou seja, poder desenvolver capacidades internas e alavancar a análise de dados, mais do que em outros países utilizam como outsiders. Qual é outsource? Qual é o plano para o futuro? Eu tive a oportunidade de participar da evolução da análise de dados na CGU e há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando isso começou, na verdade foi no ODP, sob a supervisão do Henrique e o Romeu Novaes, né, que começaram com essa ideia. O ODP era muito focado em cruzamento de dados e o Henrique queria mudar isso, queria não só usar os dados que a gente tinha disponível, mas extrair informações ocultas, extrair informações que o ser humano sozinho seria muito mais difícil, né, quando você trabalha com Big Data, e você extrair padrões ocultos daquilo ali. E começou a mudar essa cultura, e na época foi uma coisa mais das pessoas, ele começou a incentivar, e eu e mais 2 começamos a fazer mestrado, Ricardo Gustavo, a gente começou a fazer mestrado, estudar essa área, e num primeiro momento foi muito focado no ADP. E aí, num segundo momento, já com o Leonardo Salles, o ADP mudou um pouco e passou não só a desenvolver trabalhos ali, mas prover uma estrutura para as outras áreas da casa poderem criar trabalhos nessa linha, né? E começou a prover
bases de dados, tentar trabalhar melhor essas bases de dados, prover treinamentos. E aí começaram a surgir núcleos em outras áreas, e aí mais ligada, né, a ponta, a atividade fim. E isso é muito bom, porque à medida que vão surgindo outras pessoas, vão tendo novas ideias, novos projetos, e aí você vai trocando, né? Você não precisa cometer os mesmos erros que outra pessoa já cometeu. E quando eu vim para a regional, foi outra diferença também. Agora as regionais têm núcleos que estão trabalhando ligados ao ODP nessa ideia de desenvolver projetos de mineração de dados mais perto da ponta. Hoje em dia tem outras pessoas na regional estudando isso também. E eu acho que a gente vê essa evolução no próprio seminário, porque se pegar a primeira edição do seminário há 6 anos atrás e você comparar com hoje, o público, além do público ter aumentado consideravelmente, você vê os modelos são muito mais complexos. Os primeiros modelos a gente estava tentando, estava testando, então eram modelos mais simples. Hoje você vê trabalhos, né, a evolução dos trabalhos, e eu acho que faz parte, assim, uma área de inovação, né, como a gente estava ali descobrindo, testando, faz parte você errar, né? Só que à medida que tem mais gente para trocar experiência, mais gente para ter ideias, você vai diminuindo essa margem de erro, você vai aproveitando a experiência das outras pessoas. E eu acho que isso não é mérito, não é nem questão. Eu acho que isso não é só exclusividade da CGU. Eu acho que, guardadas as devidas proporções, isso tem acontecido no serviço público como um todo, né, em todo o governo federal. E eu espero que mais gente se empolgue nessa área, quanto mais pessoas, mais ideias e mais trocas de experiências. É isso. Y nos puedes un poco hablar, un poco siguiendo esa pregunta. Seguindo essa pergunta, você pode nos falar um pouco sobre que no Brasil há uma diversidade, uma riqueza muito grande de startups digitais que trabalham com dados. Vocês estão desenvolvendo parcerias com o setor privado das startups para o trabalho analítico, ou vocês pensam fazer isso? Tem algumas parcerias, tem uma questão, assim, hoje em dia, ainda bem que os dados estão, né, cada vez mais a gente está tendo essa questão de transparência, então a gente está tendo dados públicos. Antigamente isso era muito complicado. As bases eram fechadas e ninguém estava muito disposto era mais complicado compartilhar. Agora, com essa abertura, e eu acho que as startups têm muito a contribuir mesmo. Na UFMG tem muita startup e a ideia deles tem feito alguns projetos, inclusive ligados à área de saúde, envolvendo dados abertos do governo federal e utilizando a tecnologia e a capacidade dos estudantes de lá para poder produzir informação, né, válida. Porque eu acho que essa integração é muito boa, né, muito contribui para os dois lados. Tanto as startups e os estudantes terem acesso a essa base, descobrirem novas fontes e a gente também poder aproveitar esse conhecimento, né, essas ideias, essas novas tecnologías. No, y como bien dices, o sea, también no es solo los temas de los datos, pero las nuevas tecnologías. Una de la cual se habla mucho y que Elena hizo referencia es el blockchain, ¿no? Algunas veces uno se levanta por la mañana y el blockchain... Pela manhã, o blockchain vai resolver tudo e no dia seguinte você fica um pouco deprimido porque não é o que haviam prometido. Agora, Wesley, vocês estão vendo muito essa questão do potencial desse tipo de tecnologia, especialmente o blockchain. TCU lançou um relatório importante como usar blockchain em geral. Qual é a sua experiência no Brasil, no TCU, em particular, a sua avaliação do potencial de blockchain no setor público e, em particular, nas compras públicas, certo? Para prevenir riscos de corrupção. Você pode compartilhar um pouco da sua experiência, a sua perspectiva dessa tecnologia de blockchain? Carlos, eu vou citar 2 exemplos de projetos em andamento que poderiam ser bastante diferentes com a aplicação do blockchain. Ainda aplicada à Covid, o tribunal construiu um trabalho chamado Covidata, que agora tem o nome de Risk Data, sob a gestão do nosso secretário de Estado de Goiás, em que ele tentou coletar dados de todos os estados do Brasil sobre os fornecedores de compras Covid, tá? E isso foi um trabalho hercúleo, porque são 27 estados, são 27 fontes diferentes, são 27 portais diferentes, são 27 conjuntos de informações diferentes. A ideia desse projeto é construir uma base de algoritmos que se possa compartilhar, já que a gente está falando de compartilhamento, entre os atores de controle no Brasil todo.
O segundo exemplo que eu posso reforçar a utilização de uma tecnologia emergente que a gente ainda não tem é o que a gente chama de Alice Nacional. É um projeto também executado pela Secretaria de Gestão de Informações, que eu tenho muito orgulho de trabalhar com pessoas muito brilhantes, e que conseguiu, com 1 ano e pouco de trabalho, consolidar mais de 160 mil editais de contratações de 12 estados da federação. Mais uma vez, contando com o apoio de cada um dos estados, porque cada uma das extrações e cada uma das fontes são diferentes. Portanto, o trabalho de coleta é muito custoso, e aqui eu preciso fazer uma homenagem e agradecer de público os tribunais de contas estaduais que têm trabalhado conosco neste trabalho, em especial de Pernambuco, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, que puseram a mão na massa para conseguir fazer o projeto nacional acontecer. Carlos e demais, se nós tivéssemos, não diria um sistema único de licitações nacional, mas se nós tivéssemos uma camada que pudesse usar a blockchain de maneira a garantir o acesso de todos às últimas versões dos editais, e isso ser transparente e público para o mundo do controle, nós teríamos um custo muitíssimo menor nas primeiras fases do projeto de Analytics. O que nós vamos ver aqui nos próximos dias é uma quantidade enorme de esforço gasto na obtenção e no tratamento dos dados e ainda pequeno na construção dos modelos. E talvez o uso de blockchain pudesse, eu tenho convicção que sim, pudesse ser fornecer um adiantamento nesse trabalho muito grande. Sim, o Tribunal, a Secretaria de Fiscalização de TI, liderada pelo Cláudio Castelo Branco, fez um trabalho brilhante sobre blockchain, abrindo, acho que, os olhos da administração pública para a tecnologia, expondo alguns casos que já existem, e numa fala recente eu realmente disse e continuo dizendo que talvez uma aplicação quase que imediata e fundamental do uso do blockchain para o mundo de analytics público é a tentativa da construção de bases corporativas usando o blockchain, a exemplo do nosso identificador único nacional, de fato, que é o CPF, né, o uso do blockchain CPF como sendo uma base definitiva em que todos os pesquisadores, as empresas e os profissionais públicos pudessem acessar os dados originais para fazer o seu trabalho. Então, essa tecnologia emergente está avançando no Brasil, espero que avance um pouco mais, em várias áreas, mas eu acho que especialmente na área de compras públicas, é possível pensar assim numa camada de informações sobre compras públicas nacional e, por que não, no segundo momento, na elaboração de contratos inteligentes na própria blockchain que simulem as regras de contratação brasileiras que são difíceis, que são complexas, que são realmente complexas de serem implementadas. É assim que eu espero que a tecnologia possa ajudar a resolver um problema que a gente tem hoje, que é o de tornar mais caros os nossos projetos de analytics em virtude da dificuldade de acesso e da dificuldade de tratamento dos dados originais. Sí, nos volvemos al tema de la calidad de los datos y el tiempo que se pasa. A qualidade dos dados e o tempo que se gasta para limpar os dados, para utilizá-los, é um desafio em muitos países, inclusive desenvolvidos. Mas é uma ideia muito interessante que é posta aí, que seria ter o agente de controle, um marketplace de soluções em códigos abertos, algoritmos transparentes que possam ser compartilhados como um repositório das soluções. O Fórum Econômico Mundial tem uma plataforma chamada Technical Integrity, onde busca um pouco de pôr em um mesmo lugar muitas dessas soluções, mas eu acho que tem algo muito interessante a ser feito em termos dessas ferramentas em códigos abertos que podem ser úteis ao agente de controle, como no grupo de trabalho de tecnologia para a integridade. Isso volta um pouco, ampliando um pouco esse tema de análise de dados, o tema da inovação digital em geral, que estão acontecendo em várias entidades e particularmente voltando às agências de compras, que é o nosso foco. Mas, Helena, aqui foi desenvolvido um programa regional que realmente
tenta, vamos dizer, estruturar um diálogo entre agências de compras e as ações digitais que estão sendo efetuadas. E, como bem dizia, melhorando a transparência e eficiência das compras, inclusive um assunto que é importante, compras públicas para a inovação e que a compra pública seja um motor de inovação e empreendimento, em particular das pequenas e médias empresas locais. Compras públicas de tecnologia do Estado, por exemplo. Então, Elana, você pode compartilhar e com a nossa audiência dessa plataforma, essa iniciativa, e como é que você vê o futuro disso? Bem como parte do caminho recorrido pela OEA e a Agência Governamental de Compras, estamos realizando esforços para realizar uma agenda sólida em transparência, eficiência e integridade através de processos de sensibilização em ciência política e técnica, as autoridades dos países, as organizações de atividades de gestão de conhecimento e a iniciativa de cooperação para a busca de soluções efetivas. Através de todas essas atividades, a Agência de Contratação Pública tem manifestado a necessidade de receber apoio para a abertura analítica dos atos blockchain, tecnologias para a prevenção de corrupção e, em geral, de necessidade de gerar ações necessárias para melhoras contínuas dos sistemas. Do mesmo modo, o consenso regional das máximas autoridades dos governos, através de instrumentos políticos, como o Compromisso de Lima, a Assembleia Geral de 2018, foram partes importantes para impulsionar essa iniciativa regional entre OEA e CAF para gerar ações que contribuam para a prevenção de corrupção mediante a transparência nos dados de contratação pública. A iniciativa inicial para 2020, formamos um grupo de trabalho formado pelas agências públicas de 8 países da América Latina, entre elas Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Equador, o qual nos tem permitido, no momento, identificar os desafios e planos futuros em uso de outras tecnologias para o sistema de compras públicas. Estamos desenvolvendo um diagnóstico com o fim de determinar a qualidade na estrutura dos dados produzidos e publicados no sistema de 3 países da região Colômbia, Equador e Panamá, assim como seu potencial para desenvolver metodologias para análise de risco em corrupção. Isso contribuirá à exploração do bom funcionamento, do uso de novas tecnologias ou inteligência de dados para a prevenção da corrupção. A princípio de 2021, vamos desenvolver um modelo que use dados de contratações abertos para detectar riscos de corrupção ou os processos de contratação. Implementaremos assistências técnicas nos países da região, partindo das recomendações, o algoritmo indicado para chegar ao objetivo do projeto. O resultado dessa iniciativa, vamos socializar no final de 2021, através dos canais de discussão da OEA e outros fóruns regionais. O que buscamos em si, a partir da OEA, através desse tipo de iniciativa e outras que já temos planejado, é fortalecer não somente a transparência, como a eficiência, mas a integridade pública desde o ponto de vista da análise e controle de risco para ajudar as áreas de compras públicas, por exemplo, para gerar melhor transparência, gerar alertas e assim reduzir riscos, aumentar a eficiência e competitividade, ganhar recursos humanos, evitando um controle excessivo em processos de baixo risco e reorientando-los a questões de maior risco e que os mecanismos estejam centrados em cada labor. E contribuir definitivamente é que se prestem contas com melhores resultados ao cidadão. E para conseguir isso é importante não só trabalhar no o que, mas no porquê e como. Na existência de plataformas e leis que permitam seus usos, mas não podemos deixar de fora a sensibilização e o fortalecimento de capacidade de quem vai gerir isso. Estamos falando de que temos
Temos que fortalecer a observação. Temos que pedir a um funcionário que observe sem dar a ele um preparo, que reinvente seu papel para atuar com melhor consciência, com melhor liderança e que se converta em um agente-chave para identificar possíveis riscos e ineficiência ou corrupção. É certo que a pandemia é um avanço, tem trazido um avanço da transformação digital, mas não só avançar, mas evoluir. Mas se não houver uma efetiva gestão de mudança, como garantir o compromisso dos funcionários públicos e a existência de capacidades adequadas para conseguir essa transformação digital? Isso vai nos trazer uma inovação organizacional e, não cuidando, pode trazer uma brecha maior, sobretudo na implementação, mas é indispensável trabalhar não só no fortalecimento de capacidade dos funcionários, em saber, mas também em transcender o saber para um saber fazer e, mais ainda, saber como fazer, como fortalecer a liderança para inovar dentro das organizações e garantir que os funcionários públicos sejam conscientes e responsáveis em seus afazeres diários. Riscos existem e muitos, mas falamos de corrupção. O que é uma realidade, a corrupção é também o resultado das ineficiências e falta de liderança dos funcionários para dar o melhor do seu serviço para prevenir. Aqui é necessário promover uma cultura de integridade, desenvolvendo uma melhor liderança, responsabilidade e coerência institucional que conecte melhor com o propósito verdadeiro da compra, que há muito tempo está com apenas comprar, mas que garanta agora os direitos dos cidadãos. A Covid-19 é uma situação sem precedente que traz risco e ensinamentos, e esses ensinamentos devem transcender nossos esforços para fazer que as compras públicas sejam uma ferramenta que contribua para uma boa administração pública, que não seja apenas uma resposta à emergência, mas se converta nesse impulso de iniciativas sustentáveis. Trabalhar com as agências, com as demais unidades e compras de outros setores, o centro de controles também, para garantir uma melhoria contínua do sistema e que seja adaptável às necessidades dos cidadãos, o suficientemente robusto para ser feito e definitivamente garantir que os cidadãos, que os funcionários tenham as capacidades, necessidades. Isso é chave para isso. Bem, muito obrigado, Helena. E agora vai a minha última pergunta. Tudo isso é muito difícil, é muito humano e tem que buscar trabalhar essa mudança pensando nas pessoas que vão trabalhar com esses sistemas. Uma palavra de motivação para todos os que escutam, porque é uma tarefa difícil, mas imprescindível. Até o final, temos que pensar que é para as pessoas e, sobretudo, para as pessoas que trabalham para as pessoas do governo. Vamos encerrar esse painel que foi muito apaixonante, com muito stake. O dado é para a mudança e para pessoas, e assim encerro esse painel e espero que tenha sido inspirador para o seminário. Desejo muita sorte nesse seminário e está se transformando em uma referência para a região. E volto a palavra ao Wesley para agradeço aos panelistas que contribuíram e agradeço ao Brasil e quero contribuir com essa agenda de CGU, TCU. Esse é o momento. Te deixo com a palavra, Wesley. Muito obrigado pelo convite. Carlos, Helena, Camilo, Patrícia, foi excelente. Eu tenho certeza que todos gostaram muito. Vários takeaways, como você disse. Vamos tentar manter o nosso evento no horário. Quero agradecer mais uma vez a todos que nos assistem nesse momento, do Brasil e de fora. Estamos muito felizes em estar realizando essa 6ª edição.